Cavalheiros, senhoras e senhoritas, vai começar agora o Israel Tá On. Porque sextou, mas sextou para vocês, porque esse programa está sendo gravado. Hoje é terça-feira e nessa terça-feira nós vamos falar sobre democracia. Portanto, hoje, gravação 1º de novembro de 2022, nós acabamos de passar por um grande processo eleitoral no Brasil, processo eleitoral muito apertado. É o mais apertado da história, desde a redemocratização brasileira, desde a Constituição de 1988. Arredondando os números, o candidato vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva, teve 51% dos votos, enquanto o atual mandatário, Jair Bolsonaro, teve 49% dos votos. Portanto, uma disputa bem apertada, em que o futuro presidente, o presidente eleito Lula, que já foi presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos e, portanto, vai para o 3º mandato, ganhou com menos de 2 milhões de votos de diferença. Portanto, a diferença é muito apertada. Para vocês terem ideia, a última eleição apertada desse jeito foi a de 2014, quando a então candidata Dilma Rousseff levou com 3 milhões de votos a mais que o seu adversário Aécio Neves. Então aí você tem a dimensão do quanto essa eleição foi apertada, do quanto o país está polarizado. Então quase que metade dos que foram votar no último domingo votaram no candidato atual presidente que perdeu a eleição. E o presidente só fez um pronunciamento na terça-feira, nesse dia de hoje que eu estou gravando aqui, enquanto eu estou no estúdio, ele acabou de fazer o pronunciamento em que, sem usar as palavras que a gente esperava, ele acaba reconhecendo a sua derrota nas urnas, agradece aos seus eleitores, não parabeniza o candidato vencedor, afirma que as manifestações que nesse momento estão bloqueando estradas por 23 estados brasileiros, aliás, 22 estados e o nosso Distrito Federal, são manifestações legítimas, fruto da indignação de parte da sociedade brasileira com o processo eleitoral. Também diz que esse tipo de manifestação é um tipo de manifestação da esquerda, que gosta de fazer baderna. Mas o que a gente está vendo é que os grupos de apoiadores estão se mobilizando pelo WhatsApp e fazendo aí, impedindo aí o trânsito de mercadorias, de combustíveis, por praticamente todo o Brasil. Portanto, um momento de tensão no nosso país. Essa semana pós-eleitoral vai ser muito tensa. Provavelmente, enquanto vocês estão me assistindo, vocês já sabem do que vai acontecer, né? Vocês estão no futuro, digamos assim. E os próximos 2 ou 3 meses, aliás, vão ser também muito difíceis, né? O presidente eleito assume no dia 1º de janeiro, a nova composição do Congresso Nacional assume já no início de fevereiro e, portanto, vamos ter aí 2 meses de transição, uma transição que não vai ser fácil. Nós não sabemos se vai haver colaboração entre os membros da equipe do novo governo que vão compor a transição e os membros da equipe do antigo governo, do governo que vai deixar o poder, e, portanto, a transição não parece que vai ser fácil, né? As transições são comuns nas democracias ocidentais. Toda vez que um novo governante é eleito, é comum, é costume que o governante que está saindo do poder parabenize, deseje sorte e faça uma transição. Mas nós sabemos que o clima no Brasil está um clima de disputa bastante dura, que provavelmente esse momento de transferência de dados do atual governo para o próximo governo não vai ser um momento fácil. Muito provavelmente a equipe do atual governo será orientada a não passar todas as informações. Existem muitas informações que o governo atual não quer passar, por exemplo, a lei da transição,
ordena ao atual presidente que passe ao novo presidente todas as informações do seu governo, inclusive todos os assuntos que estão sob sigilo. Isso quer dizer que aqueles temas que foram colocados em sigilo, aqueles sigilos de 100 anos do governo do presidente Bolsonaro, terão, por lei, que ser repassados à equipe de transição do novo governo. Quem foi nomeado pelo presidente eleito Lula como chefe da transição foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que obviamente vai conduzir uma transição de maneira muito profissional. Ele que é um político tradicional, que já foi governador de São Paulo por tantas vezes, que tem muita experiência administrativa, espera-se que Geraldo Alckmin saiba lidar com essa situação. O novo governo eleito no Brasil, apesar de ser liderado pelo ex-presidente Lula, vai ter uma cara de governo de centro, ou seja, não esperem grandes mudanças, não espere grandes pautas no Congresso Nacional. O governo vai tentar recuperar algumas políticas públicas que foram, de certa forma, abandonadas nos últimos 4 anos. Então, a política do Plano Nacional de Imunizações, o Brasil já foi uma referência em vacinação e hoje nós temos uma baixa cobertura vacinal, o que impressiona a comunidade médica internacional, porque o Brasil dava consultoria para outros países sobre vacinação. Também alguns programas ainda do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, como o Programa Nacional de Doenças Mentais ou de Saúde Mental, o Programa Nacional de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis, especialmente HIV/AIDS, que também é uma referência mundial, né? Tudo isso vai ter que ser reconstruído. Na educação também nós temos vários pontos a serem estudados e a serem recuperados, especialmente porque o atual governo, desde o início, anunciou a sua proposta de educação muito ligada às pautas de costumes. E o Brasil tem muitos problemas estatísticos, né, de educação para resolver. Por exemplo, a evasão escolar, por exemplo, a crise de aprendizagem, por exemplo, a formação de professores, que hoje é deficiente, é uma formação muito teórica, é pouco prática, não ensina os novos professores a lidarem com a realidade da sala de aula das escolas brasileiras, especialmente as escolas públicas. Então, vai ter muita coisa a se recuperar, já que o governo deu mais atenção a assuntos como homeschooling, como a desfreirização da educação e essas pautas que não são pautas centrais no país. Portanto, mãos à obra, né? Não vai ser uma tarefa fácil até que se entenda a real situação da administração pública brasileira. Além disso, também não devemos esperar um Congresso dócil ao novo presidente. Isso porque uma grande bancada aliada do atual presidente Bolsonaro foi eleita. A gente sabe que essa campanha foi marcada por muitos recursos financeiros. Nós sabemos que parlamentares que estavam em partidos da base aliada do governo tiveram aí acesso a muitos recursos de emendas orçamentárias que a imprensa chama de orçamento secreto, isso porque você não sabe quanto recurso foi indicado para as obras por cada deputado e senador. E, claro, os deputados de oposição não tiveram acesso a esses recursos, né? Então, houve uma eleição para o Congresso Nacional que acabou beneficiando com muito dinheiro os parlamentares da base do presidente Bolsonaro. Então vai ser um Congresso que tem uma ligação com o presidente Bolsonaro, mas que vai ter que se relacionar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, não vai ser simples, né?
E aí, sobre essas manifestações nas estradas brasileiras, elas parecem não ter uma organização centralizada. Elas são manifestações que são convocadas por grupos de WhatsApp, especialmente de Telegram. Grupos que são abastecidos cotidianamente com uma série de informações falsas, né, de desinformações. E, portanto, são pessoas que acreditam que, por exemplo, na segunda-feira, houve uma notícia que se espalhou de que o presidente Bolsonaro tinha colocado as tropas na rua, né, para refutar o resultado das eleições. Isso não aconteceu, obviamente, né? Esses grupos são abastecidos com notícias de que ontem, né, na segunda-feira, para vocês que estão aí me assistindo diretamente do futuro, né, para vocês já sextou, ontem houve uma informação também falsa de que foi descoberto uma fraude nas eleições e que por conta dessa fraude as eleições deveriam ser anuladas. Nada foi descoberto, né? Não existe essa informação, mas nesses grupos isso é dado como uma verdade absoluta, né? E várias outras informações que se espalharam ao longo do tempo e que tornam essas pessoas radicalizadas, né? Se o opositor fosse eleito, as igrejas seriam fechadas. Se nós tivéssemos aí a eleição do presidente Lula, você poderia ter sua casa confiscada, né? Ou então o comunismo vai tomar conta do Brasil. Meu Deus, a gente sabe que o comunismo caiu em 1991 com o fim da União Soviética e hoje é um regime que resta, né, ainda na forma de socialismo em alguns poucos países do mundo, geralmente muito fechados, muito pequenos, sem nenhuma significância internacional de fato, pelo menos econômica, não é? Você tem a Coreia do Norte, Cuba e alguma coisa mais que isso, ou pouca coisa. Então, é claro que essa parte da sociedade brasileira acaba se radicalizando, porque eles só recebem informações desses grupos, só acreditam em notícias que venham de veículos que pertencem a esse pensamento político e, portanto, eles são imunes a qualquer informação que tenha checagem de fatos, né? Todo mundo participa de uma conspiração globalista, marxista, contra o governo ou coisa parecida. Então, é um nó que nós vamos ter que desatar no Brasil nos próximos anos. Há, portanto, uma crise informacional muito grave. Essa crise prejudica vários setores da sociedade brasileira e a gente ainda fala um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu vou começar então com o tema da semana, não é? Democracia. A democracia é um regime em construção. Não adianta você esperar uma democracia perfeita em nenhum lugar do mundo. Você tem democracias mais avançadas, você tem democracias menos avançadas, mas a democracia é um regime que pede aperfeiçoamento constante. A democracia é um regime cheio de imperfeições, mas ainda assim é o melhor regime. Melhor regime porque na democracia você tem o direito de apoiar o seu pensamento político nas eleições, e se você perder as eleições, você não vai ser exterminado fisicamente. Você não vai ser expulso do país. Você vai poder fazer oposição, você vai poder fiscalizar o governo, você vai poder entrar com ações no sistema judiciário, né? Você vai poder, portanto, continuar participando ativamente da vida política do país. E uma democracia pressupõe que todos os cidadãos acreditem que o sistema vai garantir os seus direitos, né? Então, hoje, o melhor regime que nós temos é o regime democrático. Mas as democracias estão fragilizadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que perdeu vários pontos no ranking mundial das democracias, feito pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia. É um ranking muito antigo.
que avalia mais de 100 democracias do mundo e que, ao longo dos anos, criou um ranking, não é? Para mostrar quais países que estão mais próximos de uma democracia dita perfeita e quais países estão mais próximos de um regime autoritário ou ditatorial. Então, vamos dar uma olhada nesse tema tão importante que são as democracias fragilizadas ao redor do mundo. A democracia é muito importante. A democracia tem vivido, no entanto, uma rápida deterioração global. A maior parte de nós que somos adultos cresceu num país mais livre. A gente vivenciou um fortalecimento da democracia. Quando eu nasci, no início da década de 80, o Brasil ainda era uma ditadura. Logo depois que eu nasci, aconteceram as diretas já. 1984, 1985, começa um movimento para que o povo pudesse eleger diretamente o seu presidente. Logo depois, o último presidente da ditadura militar deixa o poder, o general João Batista Figueiredo, e não passa a faixa, não reconhece o seu sucessor, sai pelos fundos do Palácio do Planalto. A ditadura estava derrotada. E aí, deveria assumir a presidência da República um presidente eleito pelo Congresso Nacional, já que o movimento das diretas já não tinha funcionado no Brasil. Ele não deu os resultados esperados. O presidente eleito, Tancredo Neves, no entanto, vem a falecer pouco antes da posse. Ele vai ter uma doença chamada diverticulite, vai ser internado. Os médicos o orientam a não se esforçar, a não aparecer em público, a ficar em completo repouso. Ele já era um homem muito idoso, mas ele desobedece aos médicos. Ele sabia que naquele momento ele não podia demonstrar fraqueza, porque estávamos no meio de uma transição de poder, uma transição democrática, e ele acaba se esforçando demais e vem a falecer. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, quem assume a presidência é José Sarney. E José Sarney, que era o seu vice-presidente eleito, vai fazer essa transição democrática, vai conduzir o país no momento de crise econômica, com uma hiperinflação, e no momento em que se reunia a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, que faz a nossa Constituição, que até hoje está em vigor. Constituição que não por acaso é chamada de Constituição Cidadã. Portanto, nós vivemos na era democrática e durante a maior parte das nossas vidas a democracia só foi se fortalecendo. Os órgãos de investigação, como a Polícia Federal, se fortaleceram. Os órgãos de controle, como os tribunais de contas, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, também se fortaleceram. O Congresso Nacional passou a ter um pouquinho mais de mulheres, um pouco mais de pessoas que vinham da classe trabalhadora ao longo do tempo, embora ainda seja muito elitista. E nós tivemos o avanço das políticas sociais. Daí o nome da Constituição de 88, Constituição Cidadã. Porque foi pela primeira vez, foi essa a primeira vez que a Constituição brasileira disse no seu texto que todo cidadão brasileiro, e não só os cidadãos brasileiros, mas os estrangeiros residentes no Brasil, tinham direito ao acesso gratuito à saúde por meio do Sistema Único de Saúde. Foi a primeira vez que a lei disse que os brasileiros todos tinham acesso à educação. Para vocês terem uma ideia, antes da Constituição de 88, a lei somente garantia educação para 20% da população brasileira, aquela parte da população que estava associada à indústria, ao comércio, que tinha a carteira assinada. Portanto, a Constituição de 88 ela traz grandes avanços sociais. Ela também determina a criação de um sistema nacional de seguridade social, de assistência social. E a partir da Constituição,
todos os governos foram obrigados por lei a construir uma parte desse edifício de estado de bem-estar social que a Constituição ordenava que fosse construído no Brasil. Não é porque você escreveu na Constituição que imediatamente tudo aquilo ia acontecer. É óbvio, não é? Mas uma vez que aquilo estivesse na Constituição, todos os governantes seriam obrigados a cumprir com aquelas regras. Então você vai ter, por exemplo, na educação, o presidente Itamar Franco, que veio, né, pouco depois do Sarney, depois do Collor, depois do Sarney, primeiro o Sarney, depois o Collor, depois o Itamar Franco, ele vai cumprir a determinação constitucional de assistência social, orientado pelo Betinho, ele vai reconhecer que a fome era um problema do governo e ele vai decretar estado de calamidade no Brasil contra a fome. Nesse momento, começa a se estruturar a merenda escolar. Nesse momento, percebe-se que a escola era um lugar de combate à fome, especialmente à desnutrição infantil. Depois de Itamar Franco, nós tivemos o presidente Fernando Henrique Cardoso, que também cumprindo a Constituição na área de educação, claro, cumpriu em outras áreas também, mas eu estou dando o exemplo de educação. Ele vai universalizar o acesso de estudante de ensino médio à escola pública, ou seja, ele vai conseguir construir escolas em número suficiente para que todos os estudantes brasileiros em idade escolar de ensino médio pudessem entrar na escola, pudessem se matricular, não é? Depois dele veio o presidente Lula, agora reeleito, né, para o terceiro mandato, né, eleito na verdade, porque ele já tinha deixado o mandato há muito tempo, né? E o presidente Lula, lá no primeiro mandato, ele vai se esforçar pela formação de professores, porque o Brasil não tinha professores suficientes. Eu estou aqui denunciando a minha idade o tempo inteiro, né, gente? Mas quando eu fiz o ensino médio, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu não tive, durante todo o meu ensino médio, vários professores. No meu segundo ano do ensino médio, eu não tive nenhuma aula de física. No meu terceiro ano do ensino médio, eu não tive nenhuma aula de química, o que dificultou muito a minha entrada na universidade, né? Para eu passar no vestibular da UNB, que é a Universidade Federal aqui de Brasília, foi muito difícil. Tive que aprender tudo que eu não aprendi na escola. Então, com o presidente Lula, a gente vai tratar esse problema, o problema da formação docente. Depois houve a presidente Dilma Rousseff, que começou a tratar especialmente da primeira infância. A gente sabe que os investimentos na primeira infância são os investimentos mais importantes da educação, porque a formação de crianças de 0 a 6 anos é a formação que vai trazer mais efeitos positivos ao longo da vida dessas crianças, e dessas crianças quando elas se tornarem adultas, não é? E, é claro, também no governo Dilma Rousseff a gente vai ter aí um fortalecimento de uma política feita ainda no governo Lula, que foi a de construção de universidades, institutos federais, que vão ampliar a oferta de vagas no ensino superior para os estudantes brasileiros que passassem do ensino médio. Nessa época você vai ter o fortalecimento do Enem. Então você tem aí, nessa fase, deixa eu arrumar o cabelo aqui, gente, ninguém me avisa que tá uma bagunça, né? Também tá gravado, né, gente? Então, nessa fase, a gente vai ter um fortalecimento das universidades, dos institutos, de programas de acesso a bolsas, como era o ProUni, né? Então, fortalecimento. Muitos desses programas até tinham sido criados antes, ainda no governo do Fernando Henrique, mas eles vão avançando, né? Vão se aperfeiçoando, como a própria democracia. A democracia é um aperfeiçoamento constante, né? Depois tivemos o presidente Michel Temer, que fez aí o novo ensino médio, que ainda não foi implementado, ainda falta muito para que dê certo, mas a gente está acabando de falar aqui, né? Quando você coloca na lei, os governantes são obrigados a correr atrás, porque é lei, eles têm um prazo para executarem aquilo, né? Então foi um avanço. E, portanto, a democracia é esse processo, né?
Com os últimos anos, a gente teve aí uma certa crise nas instituições democráticas, a gente teve uma certa paralisação em algumas políticas públicas, a gente teve também um momento difícil, né, de pandemia, agora uma guerra entre russos e ucranianos que está envolvendo o mundo inteiro. Mas a democracia é esse regime no qual nós vivemos e que provavelmente foi o responsável por permitir que a parte mais pobre, mais humilde da sociedade participasse da política exigindo os seus direitos. Então, num regime democrático, você geralmente tem avanços das conquistas sociais. Porque nesses regimes, as pessoas que precisam de assistência social, as pessoas que precisam de escola pública, as pessoas que precisam de uma cirurgia no hospital público, elas têm alguma voz. É claro que existem pessoas mais influentes que outras na democracia. Mas numa democracia, todo cidadão tem alguma voz. E todo cidadão, pelo menos, tem o seu voto, né? Então é um regime que, sim, fortalece o avanço do estado de bem-estar social, né? Que obriga os governantes a adotarem políticas em benefício do povo, para que o povo também seja ouvido e tenha seus direitos respeitados. Então, por isso a democracia é tão importante. No entanto, nesse momento, no mundo inteiro, a gente vislumbra um declínio acentuado da democracia nos últimos 15 anos. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Há uma crise da democracia e a ONG americana Freedom House, muito respeitada pelos seus estudos democráticos, ela é uma observadora internacional, mostra que as eleições e as liberdades civis em todos os países do mundo estão caindo ininterruptamente na sua fórmula de pontuação. De 2005 a 2020, liberdades civis começaram a ser desrespeitadas de maneira sistemática no mundo inteiro. Em dezenas de países do mundo, o que houve nos últimos anos foi a ascensão e fortalecimento de líderes populistas. A Freedom House demonstra, por exemplo, a situação da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, né? E ela fala que esse Brexit, ele foi uma votação muito apertada no Reino Unido, uma votação que foi decidida com uma diferença de 2 milhões de votos, ou seja, muito pouco, né? E que por essa votação, a maioria dos britânicos decidiu sair da União Europeia e descobriu-se que a decisão desse eleitorado tinha sido baseada em notícias falsas e alarmantes de que estrangeiros iriam invadir o país, né? E o mais interessante sobre o Brexit, que é considerado uma crise democrática, né, uma distorção democrática, é que as pessoas que votaram pela saída do Reino Unido, por medo dos estrangeiros, eram justamente as pessoas que moravam em cidades que não tinham estrangeiros. Os britânicos que moravam em grandes cidades como Edimburgo, Londres, Manchester, esses britânicos não votaram pela saída, votaram pela manutenção, não é? Essas cidades que são sustentadas pelo trabalho de imigrantes, que trazem muita riqueza para o Reino Unido, não é? Trazem mão de obra para o Reino Unido, que é um país com a idade avançada, um país com população idosa, né? Então o Brexit foi um exemplo de como existem essas distorções. E há no mundo inteiro uma grave crise de confiança no universo político e nos partidos políticos. No mundo inteiro também nós temos uma muito consolidada indústria de fake news, né? Essa indústria de fake news, ela atua de maneira que é quase impossível você contê-la, né? Qual é a estratégia da indústria de fake news?
É uma estratégia chamada de firehosing. Anotem aí esse nome, eu vou escrever para vocês. Na prova, você pode escrever em inglês, tá? Numa prova, desde que você coloque assim entre aspas, né? Agora o melhor é você colocar em português, né? É o modelo de superprodução de fake news. Firehosing significa mangueira de incêndio, né? Quando você vê ali a polícia dissipando manifestações violentas, ela geralmente joga água nos manifestantes com aquela força de uma mangueira de bombeiros, né? Para que esses manifestantes não tenham como reagir. O firehosing é uma estratégia usada na divulgação de fake news que consiste em lançar uma fake news, deixar que as agências de checagem comecem a pesquisar para desmentir a fake news, né? E enquanto as agências de checagem estão desmentindo aquela fake news, eles soltam outra, e mais outra, e mais outra, de modo que não dê tempo das pessoas checarem os fatos. As agências, quando checam o primeiro fato mentiroso, já estão sobrecarregadas com outros 5 ou 6 fatos. E aí o tempo de desmentido é sempre muito lento. E geralmente as pessoas que foram atingidas pelas fake news foram atingidas em pequenos grupos de WhatsApp ou Telegram, e elas não acessam outros veículos de informação e não se preocupam em verificar nas agências de checagem se a notícia é verdadeira ou falsa, né? E isso provoca danos imensos à democracia. São pessoas, muitas vezes inocentes, outras vezes não, que simplesmente repassam uma informação que receberam sem checar. E aí essas informações ganham grande proporção e ninguém consegue segurar, porque quando você desmente uma coisa, a pessoa já está acreditando em outra mentira, e aí isso é o modelo de firehosing, né? Essa enxurrada de notícias falsas que não permite os desmentidos, né? Vejam quantas pessoas da sua família até hoje acreditam que o presidente eleito vai fechar igrejas aqui no Brasil. Ora, senhores, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, esse presidente ficou no poder por 8 anos, né? Assinou inclusive a lei de liberdade religiosa, né? A lei do governo dele. Então isso é uma grande bobagem, né? Bem, e aí nós temos um ranking de países que mais se afastaram da democracia no ano de 2020. E esse ranking preocupa bastante, porque o primeiro país analisado pelo relatório Variações da Democracia, que foi publicado em março de 2021, com 202 países analisados pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que é a mais tradicional avaliadora de democracia, né? O Brasil ficou em 4º lugar entre os países que mais se afastaram do regime democrático, né? O primeiro desses países foi a Polônia, o segundo foi a Hungria e o terceiro foi a Turquia. Importante dizer, gente, que a Turquia e a Turquia já não é mais considerada um país democrático, ela é uma autocracia eleitoral. O que é uma autocracia eleitoral? É um governo autoritário, chefiado por um líder populista que realiza eleições formais só para dizer que realizou as eleições. Aqui no Brasil nós tivemos um exemplo de autocracia eleitoral que foi a ditadura militar, né? Durante a ditadura militar, as pessoas votavam para deputados e senadores, votavam para vereadores, votavam para prefeitos de cidades comuns, mas não podiam votar para presidente da República, não podiam votar para governadores, não podiam votar para prefeitos de capital, né? Então as capitais não tinham prefeitos eleitos, eram prefeitos nomeados, né? Voto indireto. Então essas são autocracias eleitorais. A Turquia é uma autocracia eleitoral.
A Hungria também está rapidamente se tornando autocracia eleitoral, mas ainda não é uma não é considerada exatamente essa autocracia eleitoral, embora o líder tenha sido reeleito com o Congresso inteiramente seu aliado e que não haja nenhum tipo de oposição real contra ele, né? O líder populista da Turquia chama-se Tayyip Recep Erdogan. O líder populista da Hungria se chama Viktor Orbán. E o da Polônia tem um nome muito difícil, que eu realmente não consigo falar, mas eu sei que o sobrenome dele, traduzido para o português, é Mateus, tá? Mateus, olha que loucura, né? Então, Polônia, Hungria e Turquia são os primeiros 3 países que mais se afastaram da democracia. O Brasil está em 4º lugar pelo índice VDEM, que mede a democracia no mundo há cerca de 100 anos e que publicou seu último relatório agora em 2021. Bem, vamos lá. Como eu disse, o VDEM é ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e é o índice mais respeitado do mundo. Importante dizer, gente, que isso aqui não é uma abstração. O índice VDEM, ele orienta os investidores financeiros internacionais. Investidores, eles querem colocar o dinheiro em países que têm estabilidade política, que têm 3 poderes, que têm democracia. Por quê? Porque nesses países, as regras do jogo, as leis, elas não podem ser mudadas ao bel prazer de um governante autoritário. Se você investe o seu dinheiro na Rússia, de repente o Vladimir Putin declara uma guerra à Ucrânia e você perde o que você investiu. Então, um líder autoritário sempre representa um perigo. E veja como os investidores agora estão com medo, né? Por quê? Porque Putin garantiu à Rússia um longo período de estabilidade, atraiu os investidores, captou recursos desses investidores e agora está torrando o dinheiro deles na guerra que não tem fim e que leva cerca de 9 bilhões de dólares por dia. Tem noção do custo da guerra da Ucrânia para a Rússia? Então, um país autocrático é um país instável. Mesmo que o governante garanta a estabilidade por algum tempo, vai chegar um momento em que ele vai dar um cavalo de pau e vai fazer o que quer. E quando você tem um poder judiciário, poder legislativo, poder executivo que se equilibram, e quando você tem uma democracia, os investidores, a população, os sindicatos, as categorias profissionais, as populações mais pobres têm algum acesso à tomada de decisões e esse acesso, portanto, faz com que as regras sejam mais estáveis. Por isso, os investidores sempre analisam o VDEM na hora de investirem os seus recursos. E aqui nós temos como é que funciona o VDEM, né? Ele tem uma pontuação de 0 a 1. 0 é ditadura, 1 é democracia plena. Em 2010, o Brasil tinha 0,79 de pontuação, ou seja, nós estávamos mais perto de uma democracia plena do que de uma ditadura. Estávamos, aliás, bem mais perto, né? Em 2020, a nota do Brasil caiu para 0,51, o que fez com que o Brasil ficasse bem no meio do índice aqui entre uma democracia e uma ditadura, né? Então isso realmente foi preocupante. E como eu disse, as maiores quedas foram aqui, né? A Polônia, que ainda é uma democracia, e na classificação VDEM, a Hungria e a Turquia são consideradas oficialmente autocracias, ou seja, regimes autoritários. Importante ressaltar o caso desses 2 países, né? Na Hungria você teve um movimento neonazista muito forte, um movimento nacionalista com um patriotismo ufanista exagerado, né? Que louvava a ancestralidade do povo húngaro. Eu estive na Hungria em 2014, se não me engano, eu estive na Hungria em 2016
E quando eu cheguei lá, eu percebi o quanto a população húngara estava se tornando uma população contrária aos estrangeiros, como os ciganos eram maltratados, né? Eles têm uma grande população descendente de povos ciganos. Eu que tenho a pele morena, né? Eu era olhado de maneira desconfiada pelos húngaros. E naquele momento, em 2016, o Viktor Orbán estava ali, né, no poder e estava fazendo uma política já autoritária. Então eu via ali na Hungria essa agressividade de um regime autoritário de extrema direita, né? A gente tem regimes de extrema esquerda ou de extrema direita, e esses dois extremos são ruins. O ideal é que a gente tenha direita, esquerda e que haja um debate democrático, né? Mas os extremos geralmente são muito autoritários. Eu tenho uma tia que vivia na Turquia até recentemente, e ela começou, quando o presidente Tayyip Recep Erdogan assumiu o governo do país, a minha tia começou a ter as liberdades todas cassadas, porque ela é cristã, né? Ela é evangélica, e o Erdogan, um líder de extrema direita religiosa, né? A Turquia é um país islâmico, geralmente a extrema direita vai se associar à religião mais forte do país, a religião que tem mais, como eu posso dizer, militância, né? Aqui no Brasil hoje são os evangélicos, os católicos, embora sejam maioria, são menos militantes, assim, menos aguerridos, digamos assim, eles vão à missa, mas eles não têm um vínculo tão intenso com a religião, né? Embora sejam religiosos, precisem ser respeitados, obviamente. Então, na Turquia, como a maioria da população é islâmica, ele se aproximou do islamismo e a comunidade religiosa a qual minha tia participava começou a ser perseguida, o pastor dela foi preso, ela teve que voltar às pressas e escondida para o Brasil. Ou seja, o que fecha igrejas, né, é o extremismo, é a ditadura, é a autocracia, não é a esquerda ou a direita, né? Porque isso é normal numa democracia. A direita democrática, ela tem uma cabeça um pouco mais conservadora, mas ela não sai matando ninguém, né? Ela tem aí uma visão econômica de menor participação do Estado na economia, mas isso está dentro do debate democrático, né? Enquanto a esquerda geralmente tem uma cabeça mais progressista em relação aos costumes. Eu acho que eu travei, né? Não? Não? Só para mim que eu travei. Enquanto a esquerda tem uma cabeça um pouco mais progressista nos costumes, acredita que o Estado tem que interferir um pouco mais na economia para equilibrar aí as desigualdades causadas pelo sistema capitalista, mas geralmente a esquerda democrática não é contra o capitalismo, né? Ela quer fazer pequenos ajustes. Então, isso é campo democrático, né? O autoritarismo é que é perigoso. Quando a gente percebe que aqui no Brasil a quantidade de ataques a terreiros de candomblé e umbanda cresceu mais de 1000% nos últimos 4 anos. Aliás, nos últimos 5 anos, a gente percebe o quanto esse pensamento mais radical é perigoso para a religião, né? Porque acaba que as religiões menores, elas são violentamente perseguidas, né? Como é o caso do cristianismo na Turquia, que o Erdogan começou a perseguir. Lembremos-nos que a Turquia sempre foi um oásis, uma ilha de liberdade religiosa no Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio não concede liberdade religiosa para os seus cidadãos. Na Arábia Saudita você não pode ser cristão. Esses países obrigam as pessoas a adotarem a religião deles. E a Turquia, até muito recentemente, era um país aberto a todas as religiões. Era um país em que as pessoas de diferentes religiosidades, né, conviviam pacificamente. Então, nós estamos diante de uma situação perigosa no mundo, né?
Na Polônia, que ainda é considerada uma democracia, nós temos situações muito graves acontecendo, né? Por exemplo, alguns bairros de cidades como Varsóvia, Cracóvia, Varsóvia é a capital da Polônia, né? Esses bairros ostentam nas suas entradas grandes faixas, né? Grandes placas, onde orgulhosamente os poloneses escrevem, né? Esse bairro é livre de homossexuais. E começou a haver uma violenta perseguição a essa população LGBTQIA+, na Polônia, né? Algo que já está acontecendo violentamente na Hungria, na Turquia, em outros países do mundo também. Na Rússia nem se fala, né? Ali qualquer tipo de manifestação da comunidade LGBTQIA+, dá prisão. Então, uma violência extremada, né? Bem, e esse é um fenômeno global. A onda autocrática se iniciou no ano de 1994 e é a terceira onda desde o início do século XX, né? Nós tivemos uma onda nos anos 1900, nós tivemos uma outra onda na década de 1930, que vocês vão se lembrar, né? Pouco antes, Benito Mussolini assume o poder como duce italiano, cria o fascismo. Pouco depois, Adolf Hitler toma o poder na Alemanha, inaugurando o horror do nazismo, do genocídio, né, do Holocausto. Ainda na década de 30, o general Franco toma o poder na Espanha, o general Salazar toma o poder em Portugal, criando consecutivamente o franquismo e o salazarismo. Nós vamos ter aí, então, a década de 30 muito autoritária. E nos anos 60 também, obviamente, que nós vamos ter a ascensão de regimes ditatoriais militares no continente americano e no continente africano, né? O próprio Brasil, em 1964, se torna uma ditadura militar. Vejam aqui como é que a situação está se agravando. Em 2010, 48% da população mundial estava debaixo de ditaduras. Então, menos da metade do mundo era ditadura. Em 2020, 68% da população mundial está debaixo de ditaduras. Ou seja, países que eram democráticos deixaram de ser democráticos. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Índia. A Índia já foi considerada a maior democracia do mundo. A Índia tem aí mais de 1 bilhão de habitantes, mais de 800 milhões de eleitores, portanto a maior democracia do mundo. Mas, desde que esse último governante assumiu, é um governante muito radical, extremista, né? A Índia vem perdendo suas instituições democráticas. Índia, que já teve tantos exemplos de democracia a dar para o mundo, desde a sua libertação do domínio britânico em 1947. Índia, que teve como primeira-ministra ninguém menos que Indira Gandhi, né, uma líder inconteste, e agora vive essa situação de perda do seu ambiente democrático, né, a deterioração. Então, só o fato da Índia não ser mais uma democracia, com a população tão gigantesca, esse percentual aumentou muito, né? E vários outros países deixando de ser democracias nos últimos anos. Então, veja aqui que a Índia passa de maior democracia do mundo para uma autocracia com eleições, que eu já expliquei para vocês o que é. É um regime autoritário que realiza eleições apenas para que as eleições o legitimem, né? Essa onda autocrática, né? Acho que eu já coloquei esse slide aqui, voltou. E o que esses processos de degradação democrática têm em comum? Primeiro, começa com o ataque à imprensa, à sociedade civil organizada, porque geralmente é a sociedade civil que fiscaliza o governo junto com o Congresso, né? O incentivo à radicalização da sociedade para que o país se divida, né? O desrespeito à oposição, a profusão de desinformação, essa profusão é intencional, tá, gente?
e um ataque às instituições formais, como o Congresso, o Ministério Público, o sistema judiciário, né? Bem, e aí nós temos dois grandes especialistas em democracia da Universidade de Harvard que escreveram aquele famoso livro, né, Como as Democracias Morrem. Se você ainda não leu esse livro, é preciso ler. Ele é o livro mais importante sobre estudos de democracia dos últimos anos. E o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, eles trazem alguns indicadores de que o país está vivendo uma corrosão da democracia. Primeiro indicador é a rejeição às regras do jogo democrático ou comprometimento fraco, né? Ou seja, eu não aceito as regras do jogo, eu não aceito como são feitas as eleições, eu não aceito como são tomadas as decisões judiciais, eu não aceito como o Congresso atua quando o Congresso vota contra uma determinação, uma lei minha, né? Outro ponto do roteiro é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, ou seja, aí você tem, né, todo mundo que não concorda com você é fascista, genocida, comunista, né, machista, enfim, um monte de istas, né, ou seja, você retira a legitimidade do outro de participar do debate público. É claro que existem machistas, fascistas, comunistas e assim por diante, né? Mas se para qualquer opositor você já tem um rótulo, né? Isso é um problema, né? Qualquer mulher que defenda o direito das mulheres vira feminazi, né? Tá errado isso, né? Então, qualquer pessoa de direita vira fascista. Epa, pera lá, fascista é extrema direita, fascista é que não respeita os direitos humanos, fascista é que quer um Estado policial militarizado. Fascista é quem quer controlar a população por meio de um nacionalismo ufanista ou por meio de uma mistura de religião com política. Cuidado, porque senão você chama um cara de direita, conservador, que tem direito de ser como ele é, de fascista. E aí você acaba com o debate democrático, porque eu não converso com fascista, né? Bem, tolerância e encorajamento à violência, isso preocupa um pouco essa semana aqui, né? Quer dizer, é importante que o presidente Bolsonaro indique claramente aos manifestantes o seu reconhecimento ao resultado das eleições para que os manifestantes parem de interferir no trânsito das grandes estradas brasileiras, né? E, claro, prontidão para reduzir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia, né? As instituições são essenciais à democracia, pessoal. Parlamento, judiciário, partidos políticos, Ministério Público, a burocracia do Estado, servidores concursados, eles fazem uma mediação entre o governante e o povo, tá? Presta atenção, pessoal. As ditaduras se iniciam sob aplausos. Os líderes populistas autoritários geralmente são líderes carismáticos que conseguem muitas vezes apoio das maiorias. Só que um líder que fala diretamente com as massas, ele pode liderar essas massas majoritárias no ataque aos direitos minoritários. E aí, de repente, você tem uma sociedade como a sociedade alemã, na década de 30, em que a maioria dos alemães apoia Adolf Hitler e, incentivados por ele, começam a matar judeus nos campos de concentração. Compreendem? Então, para que servem as instituições? As instituições, como o Supremo, o Congresso, o Ministério Público, os partidos políticos, as igrejas, elas servem para intermediar a relação entre o governante e as massas, para que essas massas não sejam manipuladas. Bem, e aí nós temos aqui outro ponto importante, que é o assédio contra servidores públicos, né? O assédio institucional, que ele aparece quando uma professora da escola pública é perseguida pela direção porque ela deu uma aula e que alguém não gostou da aula dela, mas o professor tem a liberdade de cátedra garantida na Constituição. Se você é professora,
A Constituição garante o seu domínio sobre a sala de aula, liberdade de cátedra. Cátedra é cadeira, você é professora de história, de português, a cadeira é sua, né? Então, isso é assédio institucional. Quando você troca um servidor que está há 20 anos num cargo, é o maior especialista naquela área, sem que ele tenha feito nada contra a lei, simplesmente para colocar alguém que compactue com suas ideias, isso é um assédio, né, gente? A crise democrática também se dá pela quebra de normas de fidalguia política, né? Nós temos aí um conjunto de costumes que não precisam estar escritos na lei para que eles sejam observados, né? Então você tem comportamentos que não são aceitáveis, mesmo que a lei não diga que eles não são aceitáveis, né? Então pega aí um exemplo simples, né, gente? Eu coloquei aqui Madame Brigitte Macron e o presidente da França, Emmanuel Macron. Brigitte é muito mais velha que ele, né? Ele é apaixonado por ela há muito tempo, ela foi professora dele. E ninguém tem nada a ver com isso, ou seja, aqui no Brasil ocorreu um episódio muito ruim, né, em que o próprio presidente curtiu um tweet que chamava ela de feia, baranga, né, que coisa horrível, quer dizer, não há necessidade de se escrever na lei que um chefe de Estado estrangeiro não pode chamar a primeira-dama estrangeira, nem curtir uma mensagem que diz que a primeira-dama da França é uma feiosa, né, que é isso? O Macron é que tem que achar alguma coisa dela, né? E me parece que estão muito bem, pelo que todos dizem, né? Bem, e aí essa polarização excessiva também é outro ponto, né, gente? Veja essa foto, eu achei bem interessante, porque a gente sabe que o José Serra foi um dos maiores adversários do ex-presidente Lula, e aqui eles estão dando o exemplo para a sociedade na época, né, de fidalguia política, né? Quer dizer, rivais políticos não têm que ser inimigos, né? E eles precisam dar exemplo juntos. Então aqui um cara de direita e um cara de esquerda, o da direita, né, que era o governador de São Paulo, vacinando o presidente da República, que era de esquerda, né? Então veja, isso é o mínimo de uma democracia, né, gente? É o básico, né? Essa contestação do sistema também é muito perigosa, porque ela vem acompanhada de teorias da conspiração que mobilizam as pessoas, né? Geralmente baseadas em fake news. E aí eu encerro esse nosso encontro. Para vocês já sextou, para mim ainda é terça, por isso eu tenho água aqui na minha canequinha hoje, né? Não é mais um segredo. Na terça, tá, gente? Na sexta é diferente. Na sexta pode ou pode não ser diferente, vocês nunca vão saber o que tem aqui na canequinha na sexta-feira. Bem, esse grande pensador de democracias, o David Runciman, ele traz uma frase muito importante para vocês entenderem a democracia, né? Um dos enigmas centrais da ciência política é explicar a persistência da democracia. Trata-se fundamentalmente de uma questão de confiança. As pessoas que têm algo a perder com o resultado de uma eleição precisam acreditar que vale a pena perseverar até o pleito seguinte. Os ricos precisam acreditar que os pobres não vão tomar o seu dinheiro. Os militares precisam acreditar que os civis não vão despojá-los de suas armas. Muitas vezes essa confiança se quebra e então a democracia desmorona. Então o Brasil precisa voltar a ter confiança no processo eleitoral, nas instituições, para que a nossa democracia tenha cada vez mais saúde. Viva a democracia, um brinde à democracia no Brasil e no mundo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E para vocês, sextou. Valeu!